Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui na Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e o tema de hoje nós iremos falar de 4 mitos para serem descartados. Nessa semana nós estamos vivendo um momento, entre o Natal e o Ano Novo, com 2 aspectos que precisam ser valorizados e nós ficarmos atentos. O primeiro aspecto é o aspecto espiritual, fraterno, que as pessoas têm nessa semana. E tudo isso é fruto um pouco também da religiosidade, do espírito natalino, da mudança de ano, início de novos ciclos e assim por diante. Esse é um aspecto muito bom desse período. O outro aspecto é exatamente o mundo do jeito que ele está, cheio de caos, cheio de problemas, né? Nós tivemos aí durante o Natal, lá os israelenses atacando lá o pessoal do Hezbollah, do Líbano, ou seja, a coisa está ficando mais quente lá, querendo trazer o Irã para a guerra, querendo que a Rússia acabe se envolvendo, e nós temos que aqui colocar todas as nossas energias e pensamentos positivos para que não amplie-se essa guerra e eles possam chegar a uma harmonia, que é bem difícil, mas nada como pensamentos positivos para que a gente possa mudar esta realidade. E por falar exatamente da maneira como que nós temos que pensar, eu venho aqui hoje falar sobre 4 mitos que nós precisamos descartar. Esses 4 mitos, na verdade, é um grande sistema que permite que haja no mundo pessoas complexadas. Alguns com complexo de superioridade e outros com complexo de inferioridade. Se é que inferioridade e superioridade não são as mesmas coisas, portanto, todos complexados. No grupo dos complexos de superioridade, podemos citar esses líderes bestiais que fazem guerra, citar aqueles que comandam religiões, aqueles que fazem um auê na vida das pessoas e não estão nem aí se a pessoa está feliz ou não. O importante é o capitalismo, o dinheiro. Então poderíamos dizer que no complexo de superioridade existem 3 poderes que são, digamos assim, os grandes poderosos de tudo isso, que é exatamente o poder cultural, e aí inclui-se também as ideologias religiosas, o poder financista, e dentro do poder financista podemos falar dos poderosos, dos banqueiros, daqueles que são os grandes investidores de fundo de investimento, como o BlackRock, por exemplo, que é um dos fundos que tem praticamente quase que 1/3 do PIB dos Estados Unidos. Olha o poder que um fundo desse pode ter. E também dentro do sistema financista podemos citar hoje aqueles que comandam grandes empresas, grandes corporações como as Big Techs e a indústria farmacêutica. E o terceiro poder, que é um poder que causa medo no mundo, que é exatamente o poder bélico. E nós podemos dividir esses 3 poderes em 3 cidades como arquétipos desses poderes. O Vaticano, como uma grande força de um poder ideológico, cultural. Tanto é assim que o Ocidente praticamente foi comandado por muito tempo pelo poder e astúcia do Vaticano. A City London, Londres, que lá está a base do poder financista ainda hoje, e o poder bélico de Washington DC, que é os Estados Unidos, que talvez seja a nação ou o país mais bélico e mais poderoso exatamente por ter esse poder bélico em suas mãos. Mas Buda já dizia que para você existem 4 verdades.
E quais são essas 4 verdades? A primeira é que existe o sofrimento. Coincidência ou não, são esses seres que têm exatamente o complexo de superioridade que muitas vezes trazem o sofrimento e a dor para a humanidade. Então, uma coisa que nós todos temos que reconhecer, que há o sofrimento. Mas, se há o sofrimento, Buda também nos alerta que tem como eliminar o sofrimento. Essa é a segunda verdade dele. A terceira verdade, que para você eliminar o sofrimento, você precisa o quê? Você precisa descobrir a causa do sofrimento. E a quarta verdade, que uma vez descoberta a causa do sofrimento, você precisa escolher um caminho para se libertar desse sofrimento. E para Buda, o melhor caminho é através da meditação e do desapego. E aí que nós precisamos agora começar a destruir alguns mitos que foram construídos pelas religiões, inclusive pelo hinduísmo, pelo próprio budismo, pelo cristianismo, pelo judaísmo, pelo islamismo. Essas religiões que comandam o mundo, que tem 4 mitos. Por quê? Todo sistema religioso, todo sistema dogmático, com dogmas estruturados, eles criam mitos, rituais e doutrinas. E essas doutrinas, muitas vezes, são o que? Ao invés de libertar o humano, eles acabam cada vez mais aprisionando, e ao invés de gerar uma vida onde as pessoas possam ser prósperas, ter laços afetivos ajustados, saúde e poder espiritual, que é o êxtase da alma, a felicidade, essas religiões, através dos seus mitos, rituais e dogmas, e doutrinas, acabam aprisionando, gerando ainda mais dor e sofrimento. Eu não preciso ir muito longe, basta ir agora lá para o Oriente Médio, e que, apesar de ser uma batalha, uma guerra, onde existe o poder ideológico, religioso, duas religiões que teoricamente são irmãs, porque nasceram da mesma fonte de Abraão, estão se guerreando, ou seja, o poder ideológico aí dominando, um tendo ódio do outro em nome dos seus deuses, os judeus defendendo o Deus Javé e os islâmicos defendendo, o seu Alá, e aí ficam guerreando. E também tem um pouco aí da mão do cristianismo, que gosta de ver a coisa pegar fogo, e ao invés de buscar a paz, não, fica tomando partidos e promovendo ainda mais o fogo entre os irmãos. Sabe aquela família que tem 3 filhos? Então 2 filhos estão brigando, e o terceiro, ao invés de tentar pacificar, não, ele coloca mais fogo ainda para que haja mais brigas, Fica contando, ele falou isso de você, Faz aquela... É isso que está acontecendo no Oriente Médio. Existe também a questão do poder financeiro, financista. A briga lá não é só por ideologia dogmática religiosa. A briga tem um componente muito mais sério, que é a parte financeira. A faixa de Gaza, por exemplo, é um dos lugares onde tem grande quantidade de gás. E depois que a Europa criou uma cisão com a Rússia, deixou de fornecer o gás para a Europa, a grande busca ali é o fornecimento de gás que vem lá da faixa de Gaza, A faixa de Gaza, inclusive, diz isso, é uma faixa de gás. Então o interesse sobre aquela região é muito grande, porque eles querem usar aquele gás para ganhar dinheiro na Europa. E tem ali o terceiro aspecto. Nós temos a indústria armamentista dos Estados Unidos, que precisa vender armas, precisa vender foguetes, precisa vender material bélico. Então, nada melhor do que fazer uma guerra. Além disso, a questão política,
né? Porque os Estados Unidos, em 2024, é um ano de eleições e nós sabemos que o presidente americano está muito ruim na parada, né? Está com as suas pesquisas muito baixas. E geralmente quando a pessoa está perdendo a eleição, basta ver aqui na Venezuela também, que o povo já não aguenta mais a ditadura venezuelana, geralmente as pessoas gostam de fazer uma guerra, né, para, digamos assim, criar assim uma emoção nos americanos e dessa maneira tentar subir um pouco o seu grau de aceitação, né, que a rejeição dele está muito alta, né? Isso já aconteceu várias histórias, aqui na Argentina mesmo, lá por os anos 81, né, a Guerra das Malvinas, né, porque na época lá os políticos estavam sem moral nenhuma, eles criaram uma guerra para ver se aumentava a moral deles. Então isso é normal no mundo. Mas tudo isso gera dor e sofrimento. Seguindo a linha de Buda, para a gente eliminar o sofrimento, nós teríamos que buscar a causa de tudo isso. E eu poderia dizer que esses dogmas estruturados, eles têm 4 mitos que permitem que isso tudo aconteça. Esses 4 mitos são condenação, salvação, revelação e eleição. Vamos analisar um pouco esses 4 mitos e aí vocês irão perceber como que esses 4 mitos causam nas pessoas, né, exatamente esse mundo de dor e sofrimento que nós vivemos hoje. E o despertar da consciência e expansão, usando a inteligência natural, precisa colocar no lixo esses 4 mitos. Precisa descartar, sabe? Pega esses 4 mitos, coloca na privada e dê descarga. Porque são esses 4 mitos que criam um sistema de complexados, alguns com complexo de superioridade, porque se sentem os poderosos, e outros com complexo de inferioridade, que se sentem vítimas. E é esse processo que permite, esses 4 mitos, que permite, através das religiões, que são comandadas por poderosos, não são comandadas pelos pobres. Ou vocês acham que um papa, ele é pobre? Não é, né? Ele anda com carros dos melhores, altares tudo de ouro. Qual é a riqueza do Vaticano? Se você pegar então as religiões cristãs neoliberais, como é o caso dos neopentecostais, vai lá, consulta lá os pastores, né? Tem pastor aí que tem até edifício, né? Tem apartamentos de 2, 3 andares, que o carro chega no andar, para ele não ter que pegar elevador privado, elevador no prédio. Pastores, donos aí de algumas igrejas pentecostais. Tem também aquele pastor, coitado, que é pobre, que vive do salário mínimo. Mas todos esses, inclusive outras religiões, judaísmo, todos os líderes, em geral, são grandes complexados, mas não de inferioridade, de superioridade. E eles têm os seus fiéis, que são verdadeiros complexados de inferioridade por causa desses 4 mitos. Vamos analisar agora os 4 mitos rapidamente. O primeiro mito é o mito da condenação. Esse mito é o que permite que haja céu e inferno. É o mito que permite que haja pecado. Não são todas as religiões que têm esse mito da condenação, mas é um mito muito bom para que eu possa dominar a sua mente. Por quê? Vamos lá. Tudo isso nasceu com Zoroastro. Zoroastro viveu lá no século 6 a.C. e ele viveu 6 ou 7, né? Não sabe direito, né? Mas Zoroastro viveu ali na Pérsia, onde hoje é o Irã. Não se sabe direito o lugar que ele viveu. Ou ele viveu na região noroeste, onde hoje é o Irã, ou no sul do Afeganistão. Zoroastro, ele tinha uma filosofia
que é a base desse aspecto da condenação. Para Zoroastro, todos nós somos livres de escolher aquilo que queremos. No entanto, conforme a sua escolha, você poderá ser condenado. Você poderá ser vítima das suas próprias escolhas. Portanto, o que Zoroastro faz? Ele une a espiritualidade, as religiões, à moral. E aí começa-se um processo aonde, para você ter, você pode ser condenado por um Deus. Mas como é? Como é isso? Esta é a base do cristianismo. Não foi isso que Jesus falou. Mas, lá pelo século 4 ou 3, quando Constantino se une à Igreja Católica, ele determinou que a Igreja Cristã também tivesse um processo de condenação, seguindo os modelos do próprio direito romano. O direito romano, todos nós conhecemos, porque no Brasil a gente segue o direito romano, é exatamente um processo jurídico da onde você privilegia aqueles que se comportam e condenam aqueles que não têm o comportamento pré-estabelecido pela comunidade, pela sociedade. Em nome do quê? Em nome do bem viver. Então, as religiões, elas criaram o mito da condenação, que é uma forma muito fácil de eu controlar a sua mente. Olha, você já nasce com um pecado. O que é pecado? A palavra pecado vem do grego e ela significa o quê? Pecado significa o ato de você errar o alvo. Quando os jogadores jogavam o dardo, quando ele errava o alvo, ele falava assim: pequei. Ou seja, a palavra pecado significa eu errei o alvo, mas não tem nada a ver com condenação. A condenação foi criada e pegaram essa palavra pecado exatamente para dizer: olha, você errou e vai para o inferno. Aí, mas não tem nada a ver. Você errou, depois corrige, Tem pessoas que falam assim: você está sofrendo, você está doente porque você pecou no passado, você errou no passado. E aí a gente começa a imaginar um Deus que é Pai, um Deus que tem todos nós como filhos. Qual é o interesse do Pai de condenar os filhos, de mandar ele para a fogueira do inferno? E pior ainda, você já nasce pecador, você já nasce com o pecado original, lá da origem. Vamos dizer que houve Adão e Eva, há mais de 15 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, sei lá eu quando, e ainda você paga o pecado da Eva ter comido a maçã, que é o fruto proibido. Ou seja, essa história, está na hora de nós descartarmos esse mito da condenação. Se nós queremos despertar e expandir a consciência, nós temos que ter consciência que não existe condenação. Existe sim o ato de você dar e receber, o ato da causa e do efeito. Se você não cuida do seu corpo, o efeito será que você vai poder ficar doente. Mas não é uma condenação, é você que escolheu não cuidar do corpo. E o seu corpo tem regras para ele viver bem, saudável. Se você não cuida do seu corpo, o ato não é que você vai ser condenado. O seu corpo vai reagir ao fato de você não cuidar dele. Esse é um exemplo simples, mas isso vale para tudo. Primeiro mito a ser descartado, o da condenação. E com esse mito já descarte também pecado, inferno,
Descarte tudo isso. O segundo mito é o da salvação. Bom, se não existe condenação, não existe salvação. E aí você vai perguntar, como? Não vai vir nenhum Deus te salvar. A salvação é um método criado pelas religiões para dizer que ela, sabendo que você pecou, eu te condeno. Mas, se você vir pedir o perdão dos seus pecados, seguir as regras que eu falo, dar a santa indulgência, dar dinheiro para nós, se você seguir os preceitos, por exemplo, no cristianismo, todo o ritual dele é sacramental. Então, como você já nasce pecador, para você se salvar, você precisa o quê? Batizar. Porque pelo batismo eu te purifico. Aí você cresce, começa a ficar adolescente e jovem. Aí vem a religião e fala, não, agora você precisa confirmar a sua fé, que é a crisma, porque senão você é pecador. E assim por diante. Você precisa do matrimônio, que é um sacramento, e esse sacramento é o seguinte: você não pode fazer sexo antes do casamento e mesmo do casamento você tem que ser puro. Todos mitos, rituais, construídos para aprisionar o humano e para que o humano não possa ter vida plena, para que o humano não possa ele livremente escolher o caminho para que ele possa ter paz, ordem, harmonia. Então você cria mitos e é esse mito que faz com que você tenha dor e sofrimento. Portanto, ao descartar a condenação e com isso descartando o pecado e o inferno, o outro mito que você precisa descartar é a salvação. Porque a salvação cria o quê? Seres acomodados. Eu sei que eu sou pobre, mas quando eu morrer eu vou para o céu, porque essa é a minha salvação. Meu Deus do céu, que Deus é esse que cria esses mitos? O terceiro mito a ser descartado é o da revelação. Aí você pode falar assim, mas Fernando, tudo isso que você fala não é revelado? Olha, vamos lá. A inteligência natural, ela é para todos. Todos podem ter acesso à fonte criativa, que é a sabedoria, e está no ar, está no éter. Todos podem ter acesso. Quando uma pessoa chega para você, olha, eu vou te falar uma mensagem, porque Deus me revelou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Mas que Deus é esse que revela para uns e não revela para outros? Que Deus é esse que revela coisas que é para o seu bem e para os outros deixa tudo? Eu vou citar só um exemplo para você perceber como as coisas estão erradas nesse aspecto. Lá em Fátima, na aparição de Fátima, os três pastorzinhos, eles receberam 3 grandes segredos, segundo a igreja. 3 grandes segredos. O primeiro segredo é que a Rússia iria, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, iria exterminar, por exemplo, os alemães. E a Rússia realmente perdeu a segunda batalha, exatamente quando ela invadiu a Rússia, e aí eles perderam a batalha. Depois que aconteceu a batalha, a igreja revelou o segredo. Pergunto para vocês, calma aí, que Maria, que mãe de Deus, não é isso que fala a igreja, que revela um segredo para os cristãos, e a igreja só revela esse segredo depois que milhares, milhões de cristãos morreram na guerra.
Que revelação é esta? Enquanto nós acreditarmos em revelações misteriosas, revelações não profundas, revelações que fazem um povo sofrer e outro sair vencedor, que Deus é este? Até quando nós vamos ficar com esses mitos, com esses rituais, com essa ideologia? E aí você vê pastores, padres, porque eu tenho a revelação de Deus. E agora também, naquelas pessoas que se dizem que estão buscando despertar da consciência, a expansão da consciência, começam a ter também isso. Porque veio alguém aqui e me revelou isso aí. Que história é esta? Descartem todos aqueles que falarem de revelação. O nosso trabalho aqui da Metacosmo não é o de revelação, é o trabalho de despertar e expandir a sua consciência, para que você vá à fonte, que é a inteligência natural, e você consiga, por si só, ter a iluminação, ter a sabedoria. A filosofia indiana fala da Jnana Yoga. Jnana Yoga é a capacidade de você discernir. E o discernimento é pessoal. É quando você usa a mente sua. É quando você atinge a consciência cósmica, que não necessita de revelação, porque você faz parte da consciência cósmica. Apenas você precisa o quê? Ter a sabedoria e o Jnana Yoga, que é o discernimento. Então, comecem o quê? A descartar esse terceiro mito, que é o da revelação. E o quarto e último mito que você precisa descartar é o mito da eleição. Como, Fernando? É a eleição do político? Também. Isso também será descartado no futuro, porque nós já vimos que eleição não serve para nada. Só elege-se aquilo que as elites querem, que os poderosos querem. Então essa eleição, todo mundo briga, sou da esquerda, sou da direita, não sei o que mais, é balela, porque nenhuma eleição, pelo menos que nós temos hoje, é real. A eleição, ela, na verdade, foi criada por uma forma de domínio. Um Deus que vem e elege, por exemplo, o povo israelita. Uma eleição que permite a esse povo matar os islâmicos. Que eleição é essa? Que Deus é esse que privilegia um e abandona outro? Temos que ter obediência ao Papa, porque ele foi eleito por Deus. Não, ele foi eleito por um bando de cardeais, com todo respeito a eles, que também tem política. O atual Papa, por exemplo, ele já determinou, que ele já colocou lá vários cardeais, para que quando ele for embora, esses cardeais vão eleger um Papa que tenha o mesmo pensamento dele. Eleição. Sabe quando eu vou acreditar que há um povo eleito? Por exemplo, quando os franceses disserem para os africanos: olha, vocês são o povo escolhido, e a partir de agora nós vamos render homenagem a vocês, africanos. Porque como um povo eleito, o que eles fizeram na África? Dizimaram os africanos. Os belgas, por exemplo, fizeram lá, mataram milhões de africanos, lá na fazenda, grande fazenda que eles tinham lá no Congo. Ou seja, essa questão de um povo ser escolhido é o que faz que exista um Estados Unidos, um Israel, o próprio povo islâmico, Por que os sheiks são escolhidos e os outros têm que viver na miséria? Todo sistema religioso, você já percebeu? Sempre tem o eleito.
E geralmente o eleito é que faz o povo ter dor e sofrimento. Portanto, esses 4 mitos, o mito da salvação, o mito da condenação, o mito da revelação e o mito da eleição, na verdade, esses 4 mitos é que criam os seres complexados, sejam eles os superiores. Por quê? Os seres superiores começam de baixo para cima. Primeiro, eles são eleitos por Deus. E aí Deus revela para eles. Uma vez revelado, ele vai falar com o seu povo, falando: ó, eu tenho a salvação para vocês. Só que, para o povo aceitar a salvação do pastor, do padre, do papa, eles precisam o quê? Antes serem condenados. A condenação é que dá dinheiro. Sem condenação, não dá dinheiro. Do outro lado, dos complexados, né, os que têm complexo de inferioridade, é o contrário, né? Primeiro, ele se sente condenado. Ah, eu sou um pecador. Ah, eu sou pobre porque Deus quis assim, então eu sou um condenado. E aí, como ele é um ser condenado, já nasce condenado, o que ele precisa? Encontrar a salvação. Daí ele vai procurar uma religião para encontrar a salvação. Aí, quem que ele vai encontrar? Aquele que fala palavras bonitas, que são aqueles que têm a revelação. Aí quando se olha e fala: ah, mas como que eu sei se é verdade ou não? Aí ele fala: é que eu fui eleito por Deus. Perceberam? Portanto, o que Buda falou faz muito sentido. Para a gente eliminar a dor e sofrimento da humanidade, o primeiro passo é a gente ter sabedoria e saber que nós podemos eliminar o sofrimento. Mas qual é a causa do sofrimento? Esses 4 mitos é um bom exemplo do que gera todo esse sofrimento, né? E aí você tem que encontrar o caminho para você eliminar a dor e sofrimento. E aí só vai um alerta para todos vocês. Não adianta você sair pela rua agora e falar: ah, vou eliminar os pastores, vou falar para os pastores, são todos errados, todos que mais, vocês pastores, padres, né, rabinos e todo mundo, ah, vocês são todos errados. Não adianta. Isso está solidificado. Por exemplo, no hinduísmo, é esse sistema de condenação e de salvação, que eles não usam esse termo, mas eles falam, que permite que, por exemplo, tenha um dos piores sistemas discriminatórios do mundo, que é o sistema de casta. Olha, você nasceu pobre, não tem que almejar ser rico, porque você, né, a vida não é isso aqui, isso aqui é ilusão. A vida é só lá depois que você morrer, aquilo lá é real, isso aqui é ilusão. Ou seja, para você então conseguir mudar esse sistema, o primeiro passo é meditar sobre aquilo que eu estou falando. E ao meditar, primeiro pense se para você isso faz sentido. E você que tem que decidir se é bom isso para você ou não. É você que tem que ter o discernimento, né, o Jnana Yoga, para saber se isso vale ou não para você. Segunda coisa, desapegar-se. Você precisa desapegar-se dessas crenças, desse sistema de crença que te aprisiona. Tá bom? Espero que você reflita sobre tudo isso. Eu peço que você comente aqui na live, porque nós precisamos divulgar mais esses conhecimentos. Então aproveita, acabou a live, já vai lá e comenta para a gente ter um feedback também. Se você tiver alguma dúvida, pergunte, que nós vamos responder a todos, né? Não vamos deixar ninguém sem resposta. E também é uma forma de você ajudar o canal para que ele aumente ainda mais o número de usuários, né? De seguidores, desculpa, né? E também possam, se vocês puderem, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que vale a pena. Não adianta você compartilhar isso com aquele que é fanático dentro da sua religião, porque esses fanáticos não irão aceitar nada do que eu falei hoje. E mais um terceiro item que é importante: a gente precisa respeitar. Por mais que você vê que as pessoas estão indo para o abismo, você precisa respeitar
o discernimento, se é que elas têm, mas você tem que respeitar a todos, tá bom? Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.